A melhor forma de você entender a diferença entre essas duas palavras alemãs, trotzdem e obwohl. Você muda do Brasil para a Alemanha e aí começa a namorar com um alemão. E aí começa a mudar seu jeito de ser, porque ele é mais sério, você fica um pouco mais séria, você começa a ficar um pouco mais sem graça também. E aí você começa a se conter mais, falar mais baixo e entrar ali, de fato, na cultura alemã. Começa a viver isso. 5 anos na jaula, você ficou. Não estava muito satisfeita com algumas coisas e tal, mas aí o relacionamento agora em 2026 não dá certo e você separa. Carnaval chega e aí você, agora eu quero sair, quero conhecer gente, quero de fato viver algumas coisas novas. Aí você encontra um cara que é metade brasileiro, metade alemão. E aí esse cara, ele tem o molejo, ele tem o swing. Você começa a ficar com esse cara ali na festinha, o negócio começa a ficar bom, começa a esquentar, você fala, eita, que eu não tô me aguentando aqui hoje, meu Deus do céu, e agora? E aí o negócio esquenta tanto que vocês decidem levar adiante. Só que ele mora longe, você mora muito longe, vocês não podem esperar. Quando pensa que não, olha assim, tem um parque, tem um matagal ali, etc. E você fala assim, vamos entrar naquele matagal ali. Aí ele fala assim, não, mas aqui, aqui é proibido aqui na Alemanha, se pega a gente vai dar merda aí e tudo mais. E aí, como ele não entende português direito, você agora vai usar uma frase em alemão. E agora que você vai entender quando é que usa essa palavrinha trotzdem. Porque nesse exemplo, trotzdem é justamente para mostrar essa teimosia. Ou seja, não é proibido entrar lá e fazer as suas coisas lá no meio do mato, vucu-vucu, etc. Só que mesmo assim, você vai fazer. E aí você vai entender que a palavra trotzdem, ela está muito relacionada a essa teimosia, a esse lance do foda-se, vou fazer do mesmo jeito. Olha só que interessante. Você chega para ele e fala assim, ó. Ich weiß, dass es verboten ist, aber wir machen es trotzdem. Olha que interessante. Eu sei que é proibido, mas wir machen es trotzdem. Então essa palavrinha, essa última aqui, é a palavra da teimosia. Quer ver um outro exemplo? Imagine só que você você está comendo sobremesa pra caramba, está comendo muito doce, etc. E está teimosa, porque sabe que tem que mudar, mas não muda. E aí a sua barriga está cheia, você não está mais com fome, mas mesmo assim você vai e come a sobremesa. E essa palavrinha então, trotzdem, é esse mesmo assim, essa teimosia. Olha que interessante. No exemplo aqui, ó. Aí você fala assim, ó. Ich hab keinen Hunger mehr. Eu não estou mais com fome. Trotzdem, ou seja, mesmo assim, esse ich noch einen Nachtisch. Ou seja, mesmo assim eu vou comer uma sobremesa. Então, daqui a pouquinho eu vou te mostrar a palavra obwohl, porque muita gente confunde essas duas, né? Trotzdem e obwohl. Então, até o momento, o que é que você pegou aqui? Trotzdem é a palavra da teimosia. Vou fazer mesmo assim, mesmo que esteja contrariando alguma coisa. Olha um outro exemplo aqui, ó. Você não sabe dançar. Você não sabe dançar, sei lá, forró, por exemplo. Só que você está com tanta vontade de interagir, nunca mais levou um abraço de alguém aqui na Alemanha, nesse frio miserável. Você fala, rapaz, tô carente de abraço, tô carente de atenção, eu não sei dançar, mesmo assim eu vou dançar. E aí você pode falar isso aqui, ó. Deixa eu subir, ó. Ich kann nicht tanzen, ou seja, eu não sei dançar, trotzdem werde ich tanzen. Mesmo assim, eu vou dançar. Então você percebe então que a palavra trotzdem é a palavra da teimosia. É o nosso mesmo assim. Beleza, agora por que as pessoas então confundem trotzdem e obwohl? Bora identificar então quando é que você usa obwohl. Essa próxima palavra você vai usar quando uma informação não combina com a outra. E aí sua cabeça meio que dá um nó. Você fala, cara, isso aqui não faz sentido, não está batendo. A informação não está batendo aqui. Então imagine só que você está tão carente e a carência cria afetos imaginários. Então você está tão carente que você se apaixona pela pessoa, embora vocês mal se conheçam. Então, ó, embora, tá vendo esse embora? Né? Mesmo que vocês mal se conheçam, você se apaixona. Então, obwohl
você vai usar quando rola justamente isso. Informações que não combinam, não bate direito. É o embora ou mesmo que. Vamos pegar aqui um exemplo aqui que interessante, ó. Ich bin verliebt, ou seja, eu estou apaixonado, estou apaixonado, obwohl wir uns kaum kennen. Ou seja, eu estou apaixonado ou apaixonada, embora nós mal nos conhecemos. Ou mesmo que, né? Mesmo que a gente quase não se conheça ou mal se conheça. Então, esse obwohl é esse embora ou esse mesmo que. Beleza? Fala, Souza, beleza? Bora pro próximo exemplo aqui que eu separei para vocês. Olha que interessante. De novo, informações que não batem direito. Ó, o cara, ele é comprometido. Ele tá no relacionamento. Só que ele tá te escrevendo todo dia. E por que a informação não bate? Porque, o cara é comprometido. Por que ele tá atrás de você te escrevendo todo dia? Sendo que o relacionamento dele nem é relacionamento aberto. E aí você pode chegar para sua amiga alemã e desabafar com ela. Você fala, porra, as informações não estão batendo, porque, olha só, schreibt mich jeden Tag an, ou seja, ele me escreve todo dia, ele me manda mensagem todo dia, obwohl vergeben ist, ou seja, mesmo que ele seja comprometido. Pode ser embora também, eu não traduzo muito como embora, porque embora em português soa levemente formal, acho que a gente fala com mais frequência, pô, mesmo sendo comprometido, ele me escreve todo dia. Então esse mesmo, né? Mesmo, obwohl é esse mesmo, nesse sentido de quando as informações não batem, né? Mas se quiser traduzir como embora, fica bom também, claro, né? Então, pô, ele me escreve todo dia, embora ele... O Elton colocou, apesar dele. Boa, pode ser. Apesar de ele ser comprometido, pode ser também. Muito bom. O apesar aí também rola. Bora pro próximo exemplo com obwohl, para você fixar melhor. Eu separei mais 3 aqui, ó. O próximo é... o cara é chatão, nervig. Só que mesmo assim, apesar disso, pegando o gancho que Elton colocou, você gosta dele. Então você pode falar isso aqui, ó. Ich mag ihn. Eu gosto dele. Obwohl manchmal nervig ist. Ou seja, apesar de ele ser chato às vezes, ou mesmo que ele seja chato às vezes, né? Então, você gosta dele, embora ele seja chato às vezes. Próximo exemplo aqui. Imagine só que você dorme bastante. Pô, foi dormir 9 horas da noite e acordou 8 da manhã. Dormiu aí, né? Ou seja, 11 horas eu acho. 11 horas. Você fala, rapaz, dormi bastante. Só que mesmo assim, eu tô cansado ou eu tô cansada. Você pode começar assim, né? Eu tô cansado, mesmo tendo dormido bastante. Ó, ich bin müde, obwohl ich lange geschlafen habe. Então, tô cansado, mesmo tendo dormido, né? Ou seja, um tempo longo. Ou apesar de ter dormido bastante, é uma outra possibilidade. E o outro exemplo que a gente tem aqui é algo encorajador. Por quê? Porque medo é uma parada que a gente sente, né? Em várias circunstâncias, etc. Só que é muito importante você trazer a luz da razão ou a racionalidade para que você faça mesmo com medo. Então vem o medo e você fala assim, cara, mesmo com medo eu vou fazer. O medo está muito relacionado ao desconhecido, né? Às vezes você não sabe o que vai rolar ali. E aí você fala, porra, eu tô com medo de fazer isso, tá? E o medo te trava e você deixa de viver muitas coisas maravilhosas por causa desse medo que te trava. E é interessante porque hoje a gente vive numa sociedade em que a gente não precisa matar um bicho, um animal na floresta para poder se alimentar. Você entra no supermercado, você pega ali o que você precisa para comer. Você, principalmente se você mora na Alemanha, você está num local relativamente seguro, numa cidade relativamente segura. E aí você, na verdade, está com medo de fazer várias coisas na sua vida e deixando esse medo te travar, só que é um medo irracional. Porque é um medo que não está, de fato, não é algo que você está sofrendo um risco de vida ali, um risco de morrer. E o medo te trava por uma coisa simples. Às vezes você tem um medo de gravar um vídeo, tem medo de crítica.
Às vezes você está com medo de, por exemplo, tentar uma coisa nova que você está com medo de falhar, que é uma coisa muito comum, né? Você bota um monte de desculpa, fala que não tem tempo, que não tem isso, que não tem aquilo, mas na verdade, basicamente, você está com medo de tentar mais uma vez e falhar. Mas olha que interessante, né? Enquanto você não tem o resultado que você está buscando, você tem que ir para cima e não desistir até encontrar algo que vai funcionar. Percebe? Então, essa é a frase, uma frase interessante aqui para você, ó. Obwohl ich Angst hatte, ou seja, mesmo com medo, habe ich es gemacht, ou seja, eu fiz. Então, apesar de ter tido medo, é uma possibilidade de tradução. Eu fiz. Percebe? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você aqui segunda-feira, para que você comece a semana com essa reflexão. Faça as coisas mesmo com medo, porque o caminho se faz caminhando, e por mais que você não tenha agora todas as respostas, essas respostas surgirão conforme você vai dando cada passo. Você não vai ter resposta para uma coisa específica, aí você vai correr atrás e ter a resposta que vai tornar aquele próximo passo claro e visível. Só que você não tem todas as respostas, porque você caminha e gradativamente você vai encontrando essas respostas. É tipo você dirigindo, por exemplo, e quando você está dirigindo à noite, farol está ligado, você consegue ver adiante ali o asfalto, a pista adiante, na rodovia, você consegue ver bem longe? Não, você só consegue ver alguns metros à frente, que é aquilo que o farol consegue mostrar. E aí, conforme o carro vai avançando, você vê, tem uma curva aqui agora, né? Logo em frente tem uma curva à direita, depois tem uma curva à esquerda, não, aqui agora parece que é uma reta e tal, mas você consegue enxergar só alguns metros à frente, que é o que o farol ali, a iluminação consegue te mostrar. Na vida é parecido. Se você está o tempo todo com muita pergunta, muitas dúvidas e não sabe o que é que vai acontecer, se coloque em movimento, porque quando você se coloca em movimento, as respostas vão surgindo. Principalmente quando você trava porque não sabe uma resposta relacionada ao que você tem que fazer agora. Aí você busca a resposta, encontra, e aí você dá um passo curto e firme, porque você encontrou aquela resposta. Só que quando você dá o próximo passo curto e firme, surge uma nova dúvida. Aí você tem que agora esclarecer essa nova dúvida. E aí você pode se perguntar o seguinte: porra, mas que cansativo do caralho, porque toda vez que eu dou um passo curto e firme, surge uma nova dúvida e isso me cansa. Só que o que acontece? A cada passo que você dá, você vai se fortalecendo e você vai adquirindo um conhecimento que uma pessoa que está travada pelo medo, ela tá ficando para trás. E a cada passo que você está dando, você está se fortalecendo, você está tendo mais informação, você está tendo cada vez mais clareza porque você está em movimento. E aí se você continua, 3 meses se passaram, a pessoa que estava com medo ficou lá atrás, travou total, e você que continuou, pregando agora para o idioma alemão, pronúncia já está limpa, bem mais limpa, vocabulário aumentou pra caralho, porque você focou numa metodologia que funciona para o seu dia a dia. Você está muito mais autoconfiante, pode não estar falando fluentaço, mas você está olhando agora mais nos olhos, está errando, mesmo com erro você está falando, porque você entendeu uma nova forma de agir, você está adquirindo um repertório comportamental. Você foi se colocando em ação ali, e aí você foi entendendo, caramba, pô, eu fui agir naquela situação ali, não me matou, fiquei mais forte, aprendi a lidar com aquela situação. Quem está com medo está ficando lá atrás, está se escondendo o tempo inteiro. Em 2026, com esse tanto de informação, com esse tanto de conversa que a gente tem hoje, né, possibilidade de chegar para você, mostrar esse pensamento e etc., e você não está colocando nada disso em prática, pô, corre um grande risco de, passam-se 5 anos, 10 anos, e você olha para trás e fala, porra, tinha tanta informação legal, tinha tanta coisa, eu não fiz nada, velho. Que porra foi essa que aconteceu com a minha vida? E eu travada ali, etc. Só que sabe o que é? Não é, você não faz por mal, é porque você está aterrorizada com o panorama geral. O panorama geral é, rapaz, eu tenho essa meta aqui, a meta é alta, é tanta coisa que eu tenho que fazer que eu travei aqui agora. É muita coisa, tu tá maluco? Só que aí o bizu é o seguinte, não deixa o cérebro te afogar. De fato, é um oceano. Só que você tem que pensar o seguinte, rapaz,
a meta é alta, só que eu vou quebrar essa meta. Ninguém chegou lá do dia para a noite. Quem chegou lá teve que executar e foi executando dia após dia. E eu vou quebrar essa meta agora e vou focar no de hoje. Não deixe sua mente roubar a cena e fazer você se preocupar com tarefa da semana que vem. Mas se a tarefa é semana que vem, por que você está preocupado com esta merda dessa tarefa da semana que vem? Por que você não executa só a tarefa de hoje e semana que vem você se preocupa com a tarefa da semana que vem? Semana que vem você tem mais conhecimento, você já se tornou uma pessoa, uma outra pessoa, não completamente uma outra pessoa, mas semana que vem você não é a mesma pessoa se você está caminhando. Aí você caminha e foca só no de hoje. Então, meu conselho para você: tenha em mente o que você está buscando, entenda por que você está buscando isso, porque se você entende sentido no que você faz, seu cérebro vai querer fazer aquilo, porque ele quer essa recompensa. Mas, acima de tudo, foque no do dia. Foque no do dia, porque se você pensar em tudo que você tem que fazer para chegar no objetivo final, você vai cansar no momento presente. E se você cansa no momento presente, você deixou sua mente te enganar, suas emoções te calarem, e aí em plena segunda-feira, começo do ano ainda, você está travado e travada porque sua mente está roubando a cena. Já parou para pensar nisso? Só que você tem que bater na mesa assim, ó. Não vou deixar minha mente me dominar. A partir de hoje, eu vou focar no do dia. Tarefa ponteiro, tarefa que mexe ponteiro, eu vou executar essa tarefa aqui. E escolhe uma por dia, ela é a principal. Você já identificou, essa tarefa aqui é a principal que vai me levar para o próximo nível. E tudo pode acontecer. Não importa o que aconteça, essa tarefa vai ser executada dia após dia. E aí você, executa ela. No dia seguinte, ela tem que ser executada de novo. E não importa o que aconteça. Aí você vai perceber, depois de algumas semanas, alguns meses, e fala assim: porra, velho, que massa, hein? Tô conseguindo meus objetivos. Tô fazendo acontecer. Sabe qual é a diferença entre a mentalidade forte de pessoas que conseguem objetivos e gente com mentalidade fraca? A diferença é que a pessoa com mentalidade fraca, muita gente pensa: essa pessoa é preguiçosa, essa pessoa é falta de educação e fortaleza mental. Ela tá tão assim condicionada, ela se identifica tanto com os pensamentos que ela tem, que ela não enxerga outras possibilidades. Ninguém nunca mostrou também, coitada. Cresceu num ambiente negativo, um ambiente que colocou ela para baixo a vida inteira, um ambiente que não podia sonhar, tinha que trabalhar, correr atrás para se sustentar. Então ela não cresceu com essa autoconfiança ou enxergando possibilidades na vida. E na vida, o tempo todo aqui, tá explodindo de possibilidades. Oportunidades e possibilidades estão explodindo o tempo inteiro. Só esperando uma pessoa preparada. Se você estiver preparado, você pode ter certeza, chove de oportunidade para você. Chove, 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 chove. Mas por que você muitas vezes não se prepara? Por causa da sua mente. Sua mente fica te colocando para baixo. Não, acho que não é para mim isso, não. Não sabe o que é? Desculpa atrás de desculpa. Sabe o que é? Não tenho tempo para isso. Não tenho cabeça. E aí você acredita de fato nisso. Não tenho tempo, não tenho cabeça. Não é para mim, não entra. É por isso, entendeu? Não é sacanagem minha, eu não sou preguiçosa, eu luto tanto, mas é porque eu não tenho cabeça aí, Aí estuda no momento errado. Aí faz um monte de coisa o dia inteiro que não leva para o próximo nível. Na hora que tá mais cansada, senta para se dedicar para os estudos. Aí na hora de se dedicar para os estudos, claro que a cabeça está cansada. Aí pensa: olha, como é que se dedica? Não tem como, a minha vida é muito difícil. Olha o meu cansaço mental, não consigo me concentrar. É por isso que não dá certo para mim. Agora fulana de tal tem a vida muito melhor para mim, que a minha, é por isso que dá certo para ela. Aí você é vítima dos seus próprios pensamentos, das suas ciladas. Só que o mais louco é que no fundo você sabe que você está se enganando. No fundo você sabe. Mas você continua se enganando. Porque muitas vezes você tem medo do sucesso. O sucesso te dá medo. E você sabe que você pode. Você sabe que o cérebro é uma máquina poderosíssima.
Você sabe que você tem potencial, que se você fizer, você vai chegar lá. Só que você tem medo. Medo do desconhecido. Você prefere esse conhecido ruim, que você está sofrendo com isso. Você pode muito mais, mas você prefere esse conhecido, que é previsível, é ruim, mas é previsível, do que o desconhecido que vai te levar para o próximo nível. Porque se você conseguir coisas grandiosas na vida, o que é que vai acontecer? Gente medíocre vai te criticar. A sua amizade que está te puxando para baixo, vocês não vão combinar mais juntas. Aí você prefere andar com essa pessoa porque ela te faz rir. E você está presa em um monte de pensamento, um monte de comportamento que está te colocando para baixo o tempo todo. Tem que parar com isso. Então pensa o seguinte: eu sou autora da minha realidade, vou fazer acontecer, vou arregaçar as mangas, as oportunidades estão aí, nunca teve tanta informação gratuita. Eu também não vou me afogar nessa informação não, porque senão virar loucura, né? Eu vou pegar as informações principais ali, vou fazer o basiquinho. Qual é o básico bem feito? Dormir mais cedo, comer melhor, me exercitar e estudar. Acabou. Faz o básico bem feito. Tem que trabalhar, faz seu trabalho ali, que você não gosta, só que se dedica e estuda para que você mude, saia desse trabalho que você não gosta. Ou mude essa realidade, sua realidade. Faz o básico bem feito em 2026. Acabou. Essa mensagem que eu quero deixar para vocês. E a gente se encontra quarta-feira. A gente tem live toda segunda e quarta. Quarta-feira a gente retoma com um novo tema. Hoje foi sobre as diferenças entre trotzdem e obwohl. Quem chegou depois, eu falei sobre isso. E depois a gente entrou na reflexão aqui, porque quero te dar um gás para você começar a agir diferente, começar a pensar diferente para você atingir seus objetivos. Fechou? Tamo junto e até quarta-feira, meio-dia, horário da Alemanha.